Certo dia, em novembro de 2020, um líder participou da nossa reunião de equipe. Então, após o encerramento, mencionou que queria que elegêssemos um líder de equipe que assumisse o nosso trabalho. Para minha surpresa, recebi o maior número de votos. Fiquei totalmente chocada. Eu, escolhida como líder de equipe, eu mal tinha alguma entrada na vida e carecia da realidade da verdade. Será que eu realmente conseguiria assumir o trabalho de liderar uma equipe? Se problemas surgissem no nosso trabalho, não seria normal esperar que o líder da equipe assumisse a responsabilidade? E se eu não conseguisse resolvê-los e o nosso trabalho sofresse em decorrência disso? Lembrei-me de uma experiência anterior que tive como líder de equipe. Eu só protegi minha própria retaguarda, com medo de ofender os outros. Quando vi pessoas interrompendo, perturbando o trabalho da igreja, não pus fim nisso imediatamente. Como resultado, o trabalho da igreja foi comprometido e eu fui demitida. Eu achava que se não cumprisse bem o meu dever dessa vez, em vez disso atrasasse o trabalho da casa de Deus e a entrada na vida dos irmãos e irmãs, eu seria demitida. Ou haveria até a possibilidade de eu ser expulsa. Pensando assim, eu disse ao líder que eu carecia de entrada na vida e que era incapaz de resolver os problemas dos outros. Portanto, eu não era uma boa escolha para a posição. Inventei toda uma legião de desculpas. Ele me disse que eu deveria aceitar o dever e me submeter a ele. Mas eu simplesmente não consegui ficar em paz com isso. Minha mente estava agitada. Nesse momento, lembrei-me de repente dessa passagem das palavras de Deus. Você deve se submeter e cooperar ativamente. Esse é seu dever, sua responsabilidade. Seja qual for o caminho à frente, você deve ter um coração de obediência. Essa é a atitude com que você aborda o seu dever. Enquanto refleti sobre isso, comecei a ter uma sensação de calma e percebi que esse dever que estava sendo oferecido a mim vinha do governo e dos arranjos de Deus. Embora eu não entendesse a vontade de Deus na época, vi que eu devia me permitir ser guiada por Deus e me submeter. Depois disso, eu me vi confrontada por todos os tipos de problemas e dificuldades em meu dever. E não vi progresso algum no trabalho da nossa equipe. Minhas preocupações de que se o nosso desempenho não melhorasse, eu não seria capaz de fugir da minha responsabilidade como líder de equipe, vieram à tona novamente. Esse pensamento me lançou no estado de absoluta confusão. Certa noite, quando eu estava conversando sobre os nossos estados com a irmã com a qual eu mais cooperava, comecei a me sentir muito desconfortável quando ela falou sobre a líder de equipe anterior, que tinha sido demitida, porque não tinha buscado a verdade
para melhorar seu desempenho. Ela não estava fazendo progresso algum em suas habilidades profissionais e não conseguia fazer nada de trabalho prático. Eu sabia que estava servindo como líder de uma equipe que estava enfrentando várias dificuldades e problemas. Então, se eu não conseguisse resolvê-los e fazer algum trabalho prático, eu também enfrentaria a demissão. Eu queria voltar a ser um membro regular da equipe, sem tanta responsabilidade. Pensei em cumprir esse dever por um tempo, já que eu tinha acabado de ser eleita. E então, se me revelasse inadequada, eu renunciaria graciosamente, o mais rápido possível, para que eu não cometesse nenhum mal que pudesse interromper e prejudicar o trabalho da igreja. Então, seria demitida. Se isso acontecesse, eu poderia até perder meu destino final. Fiquei presa nesse estado, aterrorizada, por não estar cumprindo bem o meu dever, por ter que assumir a responsabilidade por qualquer problema. Quando deparava com uma dificuldade em meu trabalho, eu ficava ainda mais com medo de não ser capaz de administrá-la. Eu vivia constrangida, presa no mundo de dor e sofrimento. Então, esta passagem das palavras de Deus que li certo dia e que revela a essência do caráter de um anticristo, me deu algum entendimento do meu estado. Quando é feito um ajuste simples no seu dever, as pessoas devem responder com uma atitude de obediência, fazer o que a casa de Deus as manda fazer e fazer o que forem capazes de fazer. E não importa o que façam, fazê-lo bem dentro daquilo que estiver em seu poder, com todo o seu coração e com toda a sua força. O que Deus fez não foi equívoco. Uma verdade tão simples pode ser praticada com um pouco de consciência e racionalidade. Mas isso está fora do alcance das capacidades dos anticristos. Quando se trata da adaptação dos deveres, os anticristos imediatamente oferecerão raciocínio, sofisma e resistência. E lá no fundo, eles se recusam a aceitá-la. O que exatamente está no seu coração? Suspeita e dúvida. Então, sondam outras pessoas, usando todos os tipos de métodos. Eles provam o ambiente com as suas palavras e ações, e até coagem e seduzem as pessoas a dizer a verdade e a falar honestamente por meios inescrupulosos. Ninguém pode imaginar que, por causa de uma questão tão insignificante como uma transferência nos deveres, os anticristos farão tanto alarde, causarão tamanha balbúrdia e tentarão todos os meios à sua disposição para criar tamanha confusão. Por que complicariam tanto uma coisa tão simples? Só há uma razão. Os anticristos nunca obedecem aos arranjos da casa de Deus
e sempre vinculam estreitamente o seu dever, a sua fama e seu status, a sua esperança de bênçãos e ao seu destino futuro. Como se, uma vez que tenham perdido seu status e reputação, eles não têm esperança de obter bênçãos e recompensas, e para eles isso é igual a perder a sua vida. Por isso, eles devem se precaver contra os líderes e obreiros da casa de Deus, para evitar que seu sonho de bênçãos seja destruído. Eles se agarram ao seu status e reputação, pois acreditam que essa é a única esperança de ganhar bênçãos. O anticristo acha que ser abençoado é maior que os próprios céus, maior que a vida, mais importante do que buscar a verdade, mudança de caráter ou a salvação pessoal, e mais importante do que cumprir bem o seu dever e ser um ser criado que está à altura do padrão. Ele pensa que ser um ser criado que está à altura do padrão, cumprir bem o seu dever e ser salvo são coisas insignificantes que mal merecem ser mencionadas, enquanto ganhar bênçãos é a única coisa em toda a sua vida que nunca deve ser esquecida. Não importa o que encontre, não importa quão grande ou pequeno seja, ele é incrivelmente cauteloso e atento, e sempre deixa uma rota de fuga aberta para si mesmo. Foi só depois de ler essas palavras de Deus que eu entendi que é totalmente normal vivenciar mudanças em nossos deveres e que eu deveria abordar a questão com a atitude correta. Deveria me esforçar ao máximo para melhorar em meu trabalho e cumprir minhas responsabilidades. E se mesmo assim eu não conseguisse alcançar o padrão, nem mesmo com o meu maior esforço, eu deveria aceitar de bom grado a minha demissão. Os deveres são transferidos de acordo com as necessidades da casa de Deus e as habilidades pessoais dos indivíduos de assumir determinado dever. Isso nada tem a ver com o desfecho e o destino das pessoas. Mas eu carecia de fé verdadeira em Deus e não tinha sido capaz de entender corretamente as mudanças apropriadas nos deveres das pessoas dentro da casa de Deus. Eu tinha uma perspectiva distorcida. Tinha achado que o meu dever estava inextricavelmente vinculado ao meu destino e desfecho. Se eu acabaria sendo abençoada ou não. Eu estava sempre duvidando de tudo, em alerta contra Deus, com medo de que eu seria exposta e eliminada se eu não conseguisse cumprir bem o meu dever e que acabaria ficando sem nenhum tipo de status ou futuro. Eu estava realmente pensando demais e emaranhada no mal. Estava tentando ser astuta e brincando com Deus, a fim de proteger meu interesse, fazendo planos para desistir se eu não conseguisse fazer um bom trabalho em meu dever. Eu não estava pensando nem um pouco em como realmente cumprir bem o meu dever.
Em vez disso, estava fixada em minhas perspectivas para o futuro. Quando me elevou para atuar como líder de equipe, Deus estava me dando uma chance para eu me treinar, para que eu pudesse fazer algum progresso em meu trabalho e na minha entrada na vida. Era o amor de Deus por mim. Mas eu tinha distorcido minha ideia do amor de Deus, pensando que eu estava prestes a ser exposta e eliminada. Isso não era blasfêmia contra Deus? Eu não estava revelando exatamente o caráter maligno de um anticristo? Fiquei pensando no que eu revelei ao longo desse tempo. Eu não tinha entendido Deus nem remotamente. Em vez disso, tinha me entregado a especulações e cautela. Eu estava muito agitada e não conseguia parar de me perguntar por que eu estava nesse tipo de estado. Qual era realmente a raiz do problema? Mais tarde, li outra passagem das palavras de Deus que expõe o caráter de anticristos que realmente ressoou comigo. Os anticristos não acreditam que as palavras de Deus são a verdade e não acreditam que seu caráter é justo e santo. Eles veem tudo por meio de noções e imaginações humanas e abordam o trabalho de Deus com perspectivas e pensamentos humanos e com malícia humana, empregando a lógica e o raciocínio de Satanás para delinear o caráter, a identidade e a essência de Deus. Obviamente, os anticristos não só não aceitam, nem reconhecem o caráter, a identidade e a essência de Deus, mas estão também cheios de noções, resistência e rebeldia contra Deus e não têm um pingo de conhecimento real sobre ele. A definição dos anticristos, da obra, do caráter de Deus e do amor de Deus é um ponto de interrogação, dúvida, e eles estão cheios de ceticismo e negação e difamação para com essas coisas. O que então fazem com sua identidade? O caráter de Deus representa sua identidade, sendo esse o modo com que consideram o caráter de Deus. Essa consideração que eles têm pela identidade de Deus é óbvia, negação direta. Essa é a essência dos anticristos. As palavras de Deus mostram que os anticristos não acreditam que as palavras de Deus são a verdade, muito menos reconhecem o caráter justo de Deus. Nunca baseiam sua opinião sobre as coisas nas palavras de Deus. Em vez disso, abordam tudo com base no entendimento humano e na lógica de Satanás. Eu vi que eu também estava abrigando esse tipo de caráter de anticristo, que eu não tinha entendimento algum do caráter justo de Deus em relação à igreja ajustar posições ou demitir e eliminar pessoas. Em vez disso, eu vinha vendo essas questões através das lentes da lógica satânica, como quanto mais alto, maior a queda,
o prego que se destaca é martelado e estar no topo é solitário. Eu achava que ter um status mais alto e mais responsabilidade me exporia muito mais rápido e levaria à minha eliminação. Era por isso que, embora eu tivesse aceitado exteriormente a minha posição como líder de equipe, eu continuava em guarda contra Deus, com medo de ser exposta e expulsa se eu tropeçasse, perdendo assim meu destino final. Eu era uma crente que lia as palavras de Deus, mas minha perspectiva sobre as coisas não tinha mudado em nada. E eu nunca buscava a verdade diante de problemas, nem analisava as coisas à luz das palavras de Deus. Em vez disso, avaliava a obra de Deus com base em noções satânicas, imaginando que Deus era algum tipo de ditador que me exporia e expulsaria se eu cometesse o menor erro. Isso não era negar o caráter justo de Deus? Eu não estava blasfemando contra Deus? A verdade é que sempre que alguém é demitido ou eliminado pela igreja, isso acontece com base em princípios. Acontece com base numa avaliação geral do calibre de uma pessoa. Se ela é de humanidade boa ou maligna. Se ela busca a verdade e em que tipo de senda ela está. Ela não é definida como uma pessoa demitida e eliminada com base em suas transgressões ocasionais ou expressões momentâneas. Nem se tem um status alto. A casa de Deus dará chances adicionais a líderes que realmente se despendem por Deus e buscam a verdade, a despeito de quaisquer transgressões. Eles receberão poda e tratamento, serão lembrados e advertidos, e qualquer um que for capaz de conhecer a si mesmo, qualquer um que se arrepender e transformar, continuará a ser usado e cultivado. Existem alguns líderes que não fazem trabalho prático, que só cobiçam conforto, que são negligentes em seus deveres e que ocupam a posição de líder sem assumir as obrigações de um líder. Esse tipo de pessoa será invariavelmente demitido da sua posição. Mas se não se tratar de uma pessoa maligna, que comete todos os tipos de males, ela não será logo eliminada e expulsa da igreja. A casa de Deus arranjará outro dever adequado para ela, dando-lhe a chance de se arrepender e refletir sobre si mesma. Existem aqueles anticristos que se recusam a aceitar qualquer verdade, só trabalham para o bem do seu próprio status e poder, e só querem adquirir poder para ganhar controle sobre a igreja. Somente eles são totalmente expostos e eliminados, permanentemente expulsos da igreja. Eu vi que a casa de Deus trata as pessoas de uma maneira que é totalmente imparcial e justa, que a verdade domina na casa de Deus. Nenhuma pessoa boa jamais seria acusada injustamente. E nenhuma pessoa má jamais seria inocentada facilmente. Se alguém é exposto e eliminado ou não, isso
nada tem a ver com a sua posição. O que realmente importa é se ele consegue aceitar e buscar a verdade. Para aqueles que buscam a verdade, quando assumem um dever importante, quando aceitam uma responsabilidade maior, eles ganham mais oportunidades de se desenvolver e são mais capazes de ser aperfeiçoados por Deus. Mas aqueles que não buscam a verdade, que não buscam os princípios em seu dever e que se recusam a aceitar ser julgados, castigados, podados e lidados, cujos caracteres corruptos não mudam nem um pouco, qualquer que seja o seu status, serão eliminados no fim das contas. Refletindo mais sobre isso, percebi que quando fui demitida da minha posição como líder de equipe no passado, foi porque eu era egoísta e desprezível e não colocava nem um pouco a verdade em prática. Eu estava obstruindo o trabalho da igreja. Aquilo foi o caráter justo de Deus caindo sobre mim. E foi Deus dando-me uma chance de me arrepender e transformar. Em vez disso, eu agi exatamente como um incrédulo, sem nenhuma fé na salvação de Deus e o entendendo errado. Foi então que finalmente percebi quanto a filosofia satânica, quanto mais alto, maior a queda, tinha me prejudicado. Eu não só acabei sendo consumida por equívocos e cautela contra Deus, mas tinha me tornado cada vez mais astuta. Eu sabia que não podia continuar a viver segundo a lógica e as leis satânicas, e que devia analisar e abordar as coisas com base nas palavras de Deus. Meu serviço como líder de equipe era ser elevada por Deus, e era Deus me dando uma chance de aprender. Era preciso valorizar essa oportunidade. Eu tinha sido uma barreira no caminho do meu dever no passado, mas dessa vez eu sabia que devia pagar um preço no meu dever, compensar meus fracassos do passado, buscar mais os princípios da verdade e investir tudo o que eu tinha em cumprir bem o meu dever. Entender essas coisas foi também muito libertador. Quando penso agora em como eu entendi errado e ficava em alerta contra Deus, vejo como fui insensata, como fui tola e cega, sem qualquer entendimento de Deus. Orei em silêncio a Deus em meu coração. Ó Deus, obrigada por tua orientação, por permitir que eu visse a minha feiura e por me mostrar que barreira alta essas noções satânicas tinham criado entre nós. Fui insensível e inconsciente, entendi errado as coisas e estive em alerta e fui totalmente indiferente a como tu te sentiste. Eu fui tão rebelde e me arrependo totalmente diante de ti. Certo dia li um artigo em que o autor expressava perfeitamente o meu estado pessoal e citava algumas das palavras de Deus que me deram uma senda de prática. Deus Todo-Poderoso diz: o desempenho do homem de seu dever é, na verdade, a realização de tudo que é inerente ao homem, isto é, do que lhe é possível. É aí que seu dever é cumprido.
Os efeitos do homem durante seu serviço são reduzidos gradualmente por meio da experiência progressiva e do processo de submeter-se ao julgamento. Eles não impedem nem afetam o dever do homem. Os que param de servir ou cedem e retrocedem por medo de que possa haver inconvenientes em seu serviço são os mais covardes de todos. Não há correlação entre o dever do homem e se ele é abençoado ou amaldiçoado. O dever é o que o homem deve cumprir, é sua vocação providencial e não deveria depender de recompensa, condições ou razões. Só então ele está fazendo o seu dever. Ser abençoado é quando alguém é aperfeiçoado e desfruta das bênçãos de Deus após experimentar julgamento. Ser amaldiçoado é quando o caráter de alguém não muda depois de ter experimentado castigo e julgamento. É quando não experimenta ser aperfeiçoado, mas sim punido. Mas, independentemente de ser abençoados ou amaldiçoados, os seres criados devem cumprir seu dever, fazer o que devem fazer e fazer o que são capazes de fazer. Isso é o mínimo que uma pessoa que busca a Deus deveria fazer. Você não deve fazer o seu dever apenas para ser abençoado e não deve se recusar a agir por medo de ser amaldiçoado. Deixe-me dizer-lhes uma coisa só: o desempenho do homem de seu dever é o que ele deve fazer. E se ele é incapaz de desempenhar seu dever, então isso é a sua rebeldia. Enquanto contemplava isso, vinha a entender a vontade de Deus. Deus não espera tanto da humanidade. Ele só quer que busquemos a verdade, que façamos tudo que podemos para colocar em jogo tudo que conseguimos entender, tudo que conseguimos realizar, sem fazer de qualquer jeito, sem ser escorregadios e enganosos, mas investindo tudo que temos e fazendo o que Deus exige de nós. Mesmo que experimentemos fracassos e erros no processo, contanto que consigamos aceitar a verdade e aceitar poda e tratamento, esses problemas podem ser resolvidos. Podemos ver progresso e mudança. Desde que recebi aquela comissão, eu estive completamente desprovida de uma atitude de aceitação e submissão. Eu temia que, com o menor erro, com qualquer transgressão, eu seria eliminada, que eu perderia meu desfecho e meu destino final. Eu vi que eu realmente não tinha entendimento algum da verdade e que eu não entendia a obra de Deus. Vi especialmente que ao longo de todos esses anos de crer em Deus e cumprir o meu dever, eu não fiz para satisfazer a Deus, que eu só me esforçava para o bem do meu próprio futuro e destino. Eu fui tão egoísta e astuta. Um dever é uma comissão de Deus e é uma responsabilidade que todo ser criado deve cumprir.
Não importa se somos abençoados ou amaldiçoados no fim. Todos devemos cumprir o nosso dever. Não posso me recusar a cumprir o meu dever só porque tenho medo de cometer o mal. A despeito da minha entrada na vida irrisória e da minha falta de realidade da verdade, Deus me elevou para servir como líder de equipe. Não porque sou digna da posição agora, mas pela esperança de que, conforme cumpro desse dever, eu serei capaz de buscar a verdade, aceitar ser julgada, castigada, podada e lidada, e continuar a melhorar em minhas deficiências pessoais. A esperança é que no fim eu conseguirei cumprir esse dever adequadamente. Uma vez que entendi a vontade de Deus, fiquei mais confiante para enfrentar os problemas e as dificuldades que apareciam em meu dever. E ganhei a determinação de satisfazer a Deus por meio do cumprimento desse dever. Mais tarde, li isso nas palavras de Deus. Quais são as expressões de uma pessoa honesta? Em primeiro lugar, é a fim de não ter dúvidas em relação às palavras de Deus. Essa é uma das expressões de uma pessoa honesta. A expressão mais importante de uma pessoa honesta é, além disso, buscar e praticar a verdade em todas as questões. Isso é o mais importante de tudo. Se você diz que é honesto, mas sempre relega as palavras de Deus ao fundo da sua mente e faz o que quer, então essa é uma expressão de uma pessoa honesta? Você diz: meu calibre é baixo, mas sou honesto no coração. Quando um dever lhe compete, no entanto, você tem medo de sofrer, ou que, se não o cumprir bem, terá de assumir a responsabilidade. E assim, você inventa desculpas para esquivar-se dele e recomenda que outros o façam. Isso é uma expressão de uma pessoa honesta? Claramente não é. Como então uma pessoa honesta deveria se comportar? Ela deveria aceitar e obedecer, e então ser totalmente devotada a fazer seus deveres com o melhor da sua capacidade, esforçando-se para atender à vontade de Deus. Isso é expressado de diversas maneiras. Uma maneira é que você deveria aceitar seu dever com honestidade, não pensar em seus interesses carnais e não ser indiferente a ele. Não maquine para o seu benefício próprio. Isso é uma expressão de honestidade. Outra maneira é cumprir o seu dever com todo o seu coração e com toda a sua força, fazendo as coisas corretamente, investindo seu coração e seu amor no cumprimento do seu dever, a fim de satisfazer a Deus. É isso que deve ser expressado quando as pessoas honestas cumprem o seu dever. Deus gosta daqueles que são honestos, e aqueles que são honestos não se preocupam com bênçãos. Eles não têm medo de assumir responsabilidades. Tentam cumprir bem o seu dever
de todo o coração para satisfazer a Deus. Investem tudo que têm em fazer o máximo que podem. Quando refleti sobre isso, fiquei realmente envergonhada. Eu estava sempre falando sobre como eu queria satisfazer a Deus, mas quando chegou a hora de aceitar uma comissão, de realmente colocar meu coração em algo, eu fui sincera e quis me esquivar daquilo. Então, percebi que estava apenas tentando dizer coisas que soavam bem, mas que na verdade estava tentando enganar a Deus. Estava sendo totalmente desonesta. Quando eu percebi isso, eu soube que não poderia continuar desse jeito. Embora tivesse muitos problemas e deficiências, eu devia praticar ser uma pessoa honesta, de acordo com as exigências de Deus. Eu devia entregar meu coração a Deus e cumprir o meu dever da melhor forma possível, com os meus pés firmemente plantados no chão. E qualquer que fosse o resultado, eu estava disposta a obedecer às orquestrações e aos arranjos de Deus. Depois disso, relaxei incrivelmente. Quando me deparava com dificuldades em meu dever, eu orava a Deus para buscar a resolvê-las. E quando eu estava confusa, eu analisava as coisas com os irmãos e irmãs, buscando os princípios da verdade. Descobri com o tempo que eu era capaz de resolver muitos problemas e dificuldades. Essa experiência me mostrou como o julgamento e o castigo de Deus são realmente o seu amor e a sua salvação para a humanidade. Eu perdi meu medo de assumir responsabilidades e não sou mais tão defensiva e propensa a equívocos. Embora ainda tenha muitos caracteres corruptos, estou disposta a ser julgada, castigada, podada e tratada por Deus, e a buscar a purificação e a transformação. Graças a Deus.